Imagine viver em um mundo onde o céu nunca fica limpo, onde gigantescos anéis cruzam o horizonte, lançam sombras móveis e eclipses que acontecem várias vezes por dia. Um lugar tão estranho que por muito tempo achamos que fosse um planeta, mas talvez nunca tenha sido. Este não é Saturno. Este é um dos sistemas mais estranhos já observados pela astronomia, chamado J1407b. Você conhece Saturno, certo? A joia do sistema solar com seus incríveis anéis. Agora, imagine um mundo com anéis centenas de vezes maiores que os dele. E no centro da enorme estrutura está um possível mundo gasoso. Eu sou o Gabriel Nogueira e, como sempre, você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos descobrir como seria viver em J1407b. Vamos nessa! J1407b foi um possível exoplaneta, ou anã marrom, localizado a 433 anos-luz do Sistema Solar. A história de J1407b começa de um jeito curioso. Em 2007, astrônomos estavam observando uma estrela jovem chamada J1407 quando perceberam algo estranho. O brilho dela caía, mas não de forma simples. Não era um trânsito limpo como o de um planeta comum passando na frente da estrela. O escurecimento era irregular, profundo e cheio de quedas. Era como se algo gigantesco, fragmentado e complexo estivesse passando na frente da estrela. A explicação mais plausível? Um objeto cercado por um sistema de anéis colossal. E quando os modelos começaram a ser feitos, a escala assustou até os próprios cientistas. Para comparação, os anéis de Saturno têm cerca de 280 mil quilômetros de diâmetro. Os anéis associados a J1407b podiam chegar a 120 milhões de quilômetros. Se esse sistema estivesse no lugar de Saturno, ele ocuparia uma porção enorme do céu da Terra, visível até durante o dia. Ele também ficou bem conhecido informalmente pelo apelido de Super Saturno. Enquanto percorremos as escuras rodovias cósmicas a mais de 400 anos-luz da Terra, surge na escuridão uma visão verdadeiramente brilhante. Seus anéis realmente dão medo, ainda mais quando estamos tão perto deles. Nossa missão começa bem longe do objeto central. À medida que a nave se aproxima, os anéis não surgem de uma vez. Primeiro aparecem como linhas tênues, depois como faixas espessas, até que finalmente se revelam como verdadeiras muralhas orbitais. As antigas observações revelaram pelo menos 37 anéis distintos, cada um com milhões de quilômetros de extensão. Os anéis são feitos de rochas congeladas e poeira. Os fragmentos passam em alta velocidade. Alguns são pequenos, como rochas espaciais. Outros têm tamanho suficiente para serem considerados embriões de luas. Tudo aqui está em movimento. Tudo está se formando ou se despedaçando. Este não é um sistema maduro. É um sistema jovem, caótico, em construção. E isso é importante porque sistemas jovens são os mais perigosos. Qualquer manual de exploração espacial diria algo como: evite regiões com alta densidade de detritos. Infelizmente, ninguém escreveu um manual específico para atravessar os maiores anéis já observados no universo. À medida que atravessamos o sistema, fica claro que esses anéis não são apenas decorativos. Eles afetam tudo ao redor. A gravidade varia levemente e as órbitas não são perfeitamente estáveis. Alguns fragmentos colidem, se fragmentam, se reorganizam.
E é exatamente desse caos que podem surgir luas. Modelos indicam que dentro desses anéis, corpos maiores podem estar se formando. Pequenos mundos que ainda não decidiram se vão sobreviver ou não. E é em uma dessas luas hipotéticas que tentamos pousar. À medida que você se aproxima, dá para notar que pousar em um lugar no meio desses anéis colossais não seria uma tarefa fácil. Isso porque a densidade imensa de detritos aumenta as chances de colisão com a nave. A órbita de qualquer lua por aqui não se mantém estável devido às perturbações gravitacionais constantes. A cada minuto, a nave precisa corrigir sua trajetória. Pousar aqui não é só difícil, é uma decisão arriscada. Mas você está se aproximando bem. O pouso acontece em um terreno escuro, irregular e silencioso. Basta olhar para cima para entender que este lugar não é tranquilo. Os anéis dominam completamente o céu. Eles não ficam distantes no horizonte, eles atravessam o firmamento de ponta a ponta. Faixas claras e escuras se sobrepõem, sombras se movem lentamente sobre a superfície, como se o próprio céu estivesse em constante deslocamento. Aqui, eclipses não são eventos raros, eles são rotina. A iluminação muda o tempo todo. Não existe um dia normal. A sensação é de que o tempo passa de forma estranha, quebrada e instável. Bonito? Sem dúvida. Aconchegante? Nem um pouco. Mas o perigo não está apenas no céu. Uma lua orbitando dentro ou próxima de um sistema de anéis tão massivos sofre perturbações constantes, pequenas variações gravitacionais, possíveis tremores e instabilidade orbital. Além disso, impactos de detritos não são uma possibilidade distante, são uma ameaça constante. Qualquer civilização aqui viveria sob o risco permanente de ser atingida por fragmentos vindos do próprio céu. Não haveria longos períodos de estabilidade para construir, crescer ou planejar o futuro. Este é o tipo de mundo onde o céu nunca te deixa esquecer que você está em perigo. Depois de coletar dados suficientes, a nave se prepara para partir. O próximo passo é observar o próprio J1407B. Mas é melhor você tomar uma decisão crítica. Você não precisa entrar na atmosfera. Depois de algumas jornadas que já fizemos dentro de mundos gasosos, você sabe muito bem o que acontece abaixo daquelas atmosferas turbulentas. Mas não se preocupe, tem outro jeito de você descobrir como é a atmosfera lá embaixo, embora por um curto período de tempo. Vamos seguindo. Como os anéis possuem no total 120 milhões de quilômetros, você está percorrendo quase a distância da Terra ao Sol, só para chegar até o centro de tudo isso. J1407B apresenta uma grande lacuna com 4 milhões de quilômetros de largura, que se acredita ter sido criada por um objeto quase do tamanho da Terra, orbitando dentro dessa lacuna e removendo material. Pode até ser incompreensível o número de luas que devem estar se formando por aqui. Veja só, finalmente você chegou. O planeta ou a anã marrom responsável pelos imensos anéis. Um mundo jovem com apenas alguns milhões de anos. Sua nave mantém-se a uma distância segura, apenas sobrevoando as camadas superiores. E mesmo assim, os sensores começam a registrar leituras extremas. A atmosfera é densa e turbulenta. Possivelmente deve ser feita de hidrogênio e hélio, com traços de metano, assim como a atmosfera de Júpiter ou de anãs marrons conhecidas. Correntes violentas se chocam em velocidades absurdas. Lembra que eu disse que não era necessário entrar para saber o que existe lá embaixo? Pois bem, tem uma forma mais segura de se obter esse conhecimento.
lançando uma pequena e resistente sonda para a atmosfera, assim como a sonda Cassini fez quando lançou a sonda Huygens para a superfície da lua Titã de Saturno. Esta pequena sonda não foi feita para voltar, foi feita apenas para responder uma pergunta simples: o que existe lá dentro? Por enquanto, tudo parece surpreendentemente tranquilo, o que no espaço costuma ser um péssimo sinal. À medida que ela desce, os ventos aumentam e relâmpagos surgem como flashes extremamente rápidos e perigosos. A imagem começa a tremer e os sensores registram variações extremas de pressão. A cada quilômetro, a pressão sobe rápido demais. Nenhum material conhecido aguenta isso por muito tempo. Mas é exatamente como a gente imaginava. Atmosfera turbulenta, cheia de tempestades e ventos muito rápidos. E pronto, o sinal caiu completamente. A sonda foi totalmente esmagada e destruída na atmosfera. Foi bom enquanto durou. E é nesse ponto que surge a grande dúvida. E se J1407b nunca foi um planeta? As hipóteses mais aceitas hoje sugerem que ele pode ser uma anã marrom jovem, um objeto grande demais para ser planeta, pequeno demais para sustentar fusão nuclear como uma estrela. E ao invés de um grande sistema de anéis, a estrutura ao seu redor poderia ser um grande disco protoplanetário. Isso explicaria muita coisa: a massa elevada, a gravidade intensa, a instabilidade de tudo ao redor. E também tem o problema que desde 2010 não se observou nenhum outro evento de escurecimento na estrela J1407, o que fez os cientistas duvidarem se de fato era um sistema de anéis gigantes. Talvez J1407b não seja um planeta falho. Talvez ele nunca tenha sido um planeta para começo de conversa. Caso queira mais informações, tem esse vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente sobre o porquê J1407b não é mais considerado um planeta. Enquanto a nave se afasta, os anéis diminuem lentamente do seu campo de visão. J1407b é um lembrete de que o universo ainda produz coisas que desafiam nossas simulações, nossos modelos e nossa compreensão. Alguns mundos não existem para serem vividos. Eles existem para nos lembrar do quão pequeno ainda é o nosso entendimento.